Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós tivemos a divulgação da ata do Copom e a ata do Copom fala sobre inflação controlada e necessidade de reformas. A ainda iminente necessidade de reformas no país, justamente para ter uma perspectiva de recuperação econômica mais forte, além da manutenção da inflação, até porque na semana passada o Copom decidiu manter os juros em 6,5%, os juros básicos da economia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. A retomada do emprego continua lenta, é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, é o índice antecedente de emprego. Houve uma melhora na percepção das famílias do índice de percepção de desemprego, ou seja, caiu isso daí. Mas quando a gente olha para a perspectiva de maior contratação, aí o número continua alto e isso não é exatamente bom. O Dia dos Pais com vendas em alta é uma previsão da Confederação Nacional do Comércio, a gente falou disso na semana passada também, ou seja, há várias entidades do comércio pesquisando e mostrando que os consumidores devem sim comprar presentes. Na semana passada a gente falou em presentes em torno de R$150, né, R$155, ou seja, um presente para os pais nesse segundo ano consecutivo, depois da recuperação em 2017, agora em 2018. E no estúdio a gente fala com o Rodrigo Soueiro. Amanhã tem aqui em São Paulo um dos maiores eventos de fintechs do mundo, da América Latina pelo menos. Amanhã em São Paulo tem esse evento, a gente vai falar sobre inovação no setor financeiro com essas startups financeiras chamadas de fintechs. O cenário econômico está no ar. O Banco Central divulgou hoje a ata do Comitê de Política Monetária, que decidiu na semana passada manter os juros básicos da economia em 6,5% e tudo indica esses serão os juros durante todo este ano. Há algumas reuniões ainda por acontecer neste ano, mas tudo indica será mantida essa taxa de 6,5% ao ano. Nas justificativas expostas na ata, e ela existe justamente para isso, para explicar o porquê que os técnicos do Comitê de Política Monetária decidiram manter os juros em 6,5%, ou seja, qual seja a decisão, a ata tenta explicar o porquê que foi essa decisão. Ali tem uma clareza muito evidente em relação ao momento da economia brasileira. Sobretudo devido à greve dos caminhoneiros. Nós tivemos em maio a greve, tivemos uma inflação forte, tanto em maio quanto no começo de junho, a gente mostrou esses índices aqui. E o receio é que essa inflação pudesse contaminar os índices durante todo o ano. Não, recuaram e o Banco Central fala justamente disso, ou seja, não haveria necessidade de aumentar os juros, até porque, segundo o Banco Central, ele fala aqui, olha, há um elevado nível de ociosidade ainda na economia brasileira. A ociosidade a gente fala, por exemplo, das fábricas. Nós temos ainda as fábricas trabalhando aquém da capacidade que elas possuem, ou seja, mesmo que você tenha um avanço no consumo, as fábricas conseguem dar conta sem que haja necessidade de outros grandes investimentos. Ou seja, você não vai gerar grande demanda por produtos, porque as fábricas conseguem atender uma demanda que pode acontecer, ou seja, de comércio. A risco de inflação já foi superada, essa questão justamente da greve dos caminhoneiros, ou seja, isso não contaminou o restante dos índices, a gente fala disso com frequência. Esse final de semana eu fui ao supermercado e você tinha lá batata R$2 o quilo, cebola R$2 o quilo. Se a gente olhar para aquela batata que chegou a 10, 12, 15 na greve dos caminhoneiros, ali era uma questão localizada que já foi superada por um problema de abastecimento. É o que em economia, no clássico da economia, chama-se escassez, o problema da escassez, que ali era gerada justamente pela falta de distribuição dada a greve dos caminhoneiros. Superado aquele problema localizado, a distribuição voltou a acontecer, a normalidade da distribuição voltou a acontecer e aí os produtos voltaram aos seus preços naturais. O cenário externo ainda está no radar, o Banco Central faz menção justamente a isso, dizendo que há uma questão muito clara de que há riscos ainda no cenário externo que possam trazer problemas para economias emergentes, como é o caso da brasileira, que foi afetado agora no começo do ano com essa drenagem de recursos que saíram daqui, sobretudo de bolsa de valores, e foram para mercados mais seguros, como o mercado americano, dada a alta de taxa de juros lá. E, claro, a possibilidade de uma guerra comercial que gera sempre um problema maior. Mas disso aí faz menção claramente à capacidade da economia brasileira de absorver esses solavancos externos. E depois fala de previsão de recuperação econômica num outro momento do texto ali, ou seja, há uma lógica dentro do Banco Central de acreditar, levando-se em conta todos os índices, que a recuperação vai continuar.
E, de fato, está continuando. Nós crescemos o PIB 1% no ano passado. Esse ano vamos crescer menos do que se esperava, mas tudo indica que cresceremos pelo menos 1,5%. Eu tenho ainda o que se chama de uma lógica de recuperação financeira. Eu tenho o segundo ano consecutivo de crescimento do Produto Interno Bruto. Isso é recuperação financeira. Isso é saída da recessão em definitivo, como já saímos no ano passado. O que a gente não tem é uma recuperação na velocidade e na intensidade que gostaríamos para gerar maior crescimento econômico, maior geração de renda, com, obviamente, geração de emprego para se ter uma renda maior. A velocidade e a intensidade do crescimento econômico é baixa, mas ainda a gente está tendo recuperação econômica. Longe daqueles números horrorosos de 2015 e 2016, com queda do PIB acima de 3%. Vamos lá, tem um trechinho da ata do Copom que diz exatamente o seguinte. O Copom reitera que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, juros baixos, esses 6,5%. E por que esses juros baixos são importantes? Claro que a gente faz menção aqui, uma coisa são os juros básicos do Comitê de Política Monetária, do Banco Central, a outra coisa são os juros que você paga, por exemplo, na ponta, como consumidor. Tá, as duas coisas se conversam, mas não necessariamente se equivalem, até porque as taxas são muito diferentes. Mas ter juros baixos aqui indica que, da lógica do Banco Central, que precisa controlar a política monetária, não há nenhuma grande ameaça que mereça, digamos, uma intervenção pesada de aumentar os juros para conter a demanda, para conter consumo. Não há esse problema, ou seja, o país não tem desestruturação financeira a este ponto, como teve no passado, diga-se de passagem. Então, quer dizer, esses juros básicos são importantes sim, não é mera questão teórica. O problema dos bancos está em falta de competitividade, concentração financeira gigantesca nos bancos. Os bancos tiveram rédea solta durante muito tempo e, portanto, acabaram definindo uma política de juros informal ali para o consumidor. Isso tudo é que precisa ser discutido agora na campanha eleitoral, para que o próximo mandato do próximo presidente leve isso em conta. Nós temos uma alta inadimplência porque temos juros altos enormes, ou seja, os juros altos estão levando sim as pessoas à inadimplência, a tomar o caso do cartão de crédito, que a gente vai falar daqui a pouco também. E depois continua a continuidade, e aí prega a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira, chamando isso de essencial, ou seja, o próximo presidente que tomar posse, ou mesmo este governo, se houver algum espaço do ponto de vista legal, cessando a intervenção no Rio de Janeiro, que proíbe, por exemplo, qualquer reforma na Constituição, é uma determinação da Constituição brasileira. Por outro lado, ou seja, se não fizer nesse governo, o próximo governo vai ter que levar isso em conta, porque é uma questão de matemática simples. O que o governo arrecada não está pagando as contas dele. Ou seja, precisa se fazer cortes ou alongamento de dívidas de forma absolutamente responsável e planejado para justamente evitar esse problema todo. Vamos seguir aqui com o noticiário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão de poupança e dívida. O consumidor brasileiro está de olho nos juros dos financiamentos e entre poupar e pagar à vista, tem escolhido justamente usar o dinheiro da reserva financeira para evitar o endividamento. Uma pesquisa da FEComércio mostra que houve redução do nível de poupança no mês de julho. A Vanessa Casalino conversa conosco aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto, boa noite para você, boa noite a todos. Na verdade, a pesquisa se refere aos paulistanos, que têm reduzido a poupança para evitar o endividamento. Especialmente agora em julho, houve uma forte queda na proporção de consumidores não endividados, mas que usaram parte das reservas para não ficarem em situação difícil. O índice que mostra isso é o de segurança de crédito da FEComércio, que caiu 5%, passando de 82,1 pontos em junho para 78 pontos em julho. Um recuo puxado pela retração na segurança de crédito dos não endividados. Nesse caso, uma queda de 6,4%, passando de 100,5 para 94,1 pontos no mesmo período. Mas a parcela de endividados também aumentou, uma alta de 1,8% para 63,9 pontos. Já no que se refere às aplicações financeiras, a poupança segue liderando entre os paulistanos. No mês passado, 58,6% escolheram essa opção. A FEComércio avalia que a tendência agora é de que os consumidores passem a buscar acesso ao crédito para consumir e também para pagar dívidas. E analisa que essa cautela dos paulistanos é resultado do cenário de incertezas políticas e econômicas, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Vamos dar uma olhadinha aqui numa tela, por gentileza, Renato. Vamos lá. Aqui, ó. Fiz uma tela só para a gente comparar quanto você paga se você, por exemplo, tomar empréstimo
numa dessas modalidades, e quanto, por exemplo, rende a poupança, que teve em julho captação líquida de 3 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, com a taxa Selic baixa, outros investimentos nos bancos não valem muito a pena. Então, a poupança tem o que se chama em economia de liquidez, ou seja, você toma o dinheiro a hora que você quiser de volta, para fazer o uso que você julgar melhor. Claro que você só consegue ter a remuneração daquele valor, a poupança não paga muito, é verdade, mas é seguro, não paga imposto de renda se você deixar o dinheiro por pelo menos 30 dias. É o, como é que se chama, aniversário da poupança, né? Vamos lá. Se você, por acaso, tem dinheiro guardado numa poupança, por exemplo, e você tem uma dívida, não há a menor razão para você deixar o dinheiro lá e pagar os juros de dívida. Por quê? No cartão de crédito, nós estamos falando de quase 300% de juros. Imagina lá, você tem R$1.000 na sua poupança. Vai render, durante um ano, 4,55% e um pouco mais da TR, ou seja, 5,5%, alguma coisa assim. Talvez 6%. No cartão, se você deixar esses R$1.000, eles se transformam em, praticamente, estou falando ali, você vai assumir mais 300% ali, vai a 400, vai a R$4.000. Não faz nenhum sentido. No Encarnê, você quase dobra, 87% se você não pagar, obviamente. E no financiamento de carros, 26%. Ou seja, essa conta entre deixar um dinheiro parado numa aplicação financeira, porque você está guardando uma reserva para uma emergência, mas você precisou fazer uma dívida ou tem uma dívida, a emergência é essa dívida. Pague, porque os juros são muito mais altos nas dívidas do que nas remunerações financeiras, quaisquer que sejam elas. Raramente você vai ter uma remuneração num investimento maior do que uma dívida neste momento de juros altos do Brasil. Tá? Então, é uma questão muito clara que vale a pena você olhar e olhar com muita atenção. Bom, a geração de emprego continuará a ser lenta, mesmo com a melhora na percepção das famílias, segundo os indicadores de mercado de trabalho da Fundação Getúlio Vargas, divulgados hoje. Vamos dar uma olhadinha? Esse é o índice de antecedente de emprego e houve uma queda de 0,8, mas mesmo assim ele continua alto, para se ter uma ideia, 94,7 pontos. Ou seja, quando o índice tem esse número alto ainda, você não tem grande percepção de geração de emprego. E o coincidente de emprego é mais ou menos como o índice de desemprego. Quanto mais baixo o valor aqui, melhor é a situação. E houve uma queda, ou seja, há uma melhora por esse ponto de vista. Vamos lá, onde é que houve essa melhora segundo a Fundação Getúlio Vargas? Em trabalhos de famílias, as famílias com renda até R$ 2.100 ou entre 2.100 e 4.800 são as duas faixas onde houve uma percepção de melhora na geração de emprego, ou seja, um emprego ainda de baixa renda aqui, segundo esses dados da Fundação Getúlio Vargas, foi exatamente os que contribuíram para essa melhora no índice coincidente de desemprego, ou seja, na percepção das famílias em relação ao mercado de trabalho. Bom, e a venda dos Dias dos Pais, as vendas de presentes do Dia dos Pais deve crescer pelo segundo ano consecutivo. O Marcelo Castilho está conosco no Rio e tem mais informações. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O movimento do varejo previsto para o próximo Dia dos Pais, que é domingo agora, deverá registrar um aumento real de 2,5% em relação à data de 2017. Pelo menos é o que indica o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Apesar de ser o segundo ano consecutivo de crescimento, o desempenho esperado está abaixo das vendas para os Dias dos Pais de 2017, quando o comércio avançou 3,5%. Segundo a Confederação, a data, que é considerada uma das 6 mais importantes do calendário varejista brasileiro, deverá movimentar em 2018 5 bilhões e 400 milhões de reais, o que corresponde a 8,3% de todo o faturamento esperado para o mês de agosto. Mas diante da alta pelo segundo ano consecutivo, as vendas estariam longe de compensar as perdas de 2015, que foi de menos 2,1%, e de 2016, onde atingiu menos 9,4%, quando a economia estava em franca recessão. Para o Fábio Bentes, que é chefe da divisão econômica da CNC, nem mesmo a inflação mais baixa este ano deverá acelerar essas vendas, pois a perda de fôlego na economia e o mercado de trabalho, como você acabou de falar, ainda está enfraquecido. Este ano, as vendas em hiper e supermercados devem liderar o volume para o Dia dos Pais com 2 bilhões de reais. Em seguida, as lojas de eletroeletrônicos e utilidades domésticas com 780 milhões de reais. E itens de vestuário e calçados com 623 milhões de reais. Piotr. Obrigado, Marcelo. Vamos falar do Ibovespa, também do dólar. Está aqui, olha, o Ibovespa hoje teve uma queda de 0,87%. Ontem também, na semana passada, tivemos alta.
hoje ficou em 80.346 pontos, ou seja, perdeu ali os 81 mil pontos. E o dólar teve alta, hoje uma alta expressiva, de 1% a R$ 3,76. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre fintech, as startups do sistema financeiro que tem revolucionado a nossa relação, por exemplo, com os bancos. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Startup é sinônimo de inovação. Fintech é startup do sistema financeiro. Amanhã acontece aqui em São Paulo a Fintech. Exatamente amanhã. Rodrigo Soueiro está conosco aqui mais uma vez. Obrigado novamente por atender o nosso convite. Amanhã tem divulgação de catálogo, é isso? Sim, de censo de fintechs? Isso, nós estamos divulgando amanhã no evento o censo das fintechs, feito em parceria com a Price, e o catálogo das fintechs, feito em parceria com o Sebrae. Isso dá o quê? Uma ideia para o investidor de o que fazer e, obviamente, de quem está acompanhando esse mercado, de entender como ele está no momento, é isso? Sim, o objetivo é dar visibilidade da realidade das fintechs de uma maneira geral. No caso do censo, um pouco mais aprofundado, que ali o objetivo é mapear o perfil destas empresas, né, o perfil do nosso mercado. E no caso do catálogo, ir a fundo, empresa por empresa, objetivando atingir o consumidor final. Rodrigo, vamos falar dessas duas vertentes. Óbvio que eu tenho o consumidor, que pode ser uma empresa, pode ser o consumidor que hoje usa essa série de, por exemplo, bancos digitais, ou operadores de cartão digital, essas coisas todas. Esse é o lado do consumidor, porque, obviamente, no fundo, eu preciso resolver a vida do consumidor. Tem empresas que compram serviços de startups financeiras que estão criando novas formas de fazer o mesmo trabalho com inovação, com inteligência, com redução de custo e, obviamente, oferecendo um serviço melhor. Mas eu tenho também aquele investidor, esse sujeito que vai, obviamente, capitalizar essas empresas, porque a ideia custa caro. Ideia não custa caro implementá-las, porque a ideia surge desse inovador que parou para pensar em alguma coisa. Qual é o momento hoje das fintechs brasileiras do ponto de vista de investimento? Onde é que está chegando o dinheiro mais fácil e onde precisa chegar mais? Porque eu tenho uma fase, eu tenho a ideia, eu tenho um começo de implementação, que na verdade é quase um rascunho do negócio, e depois sim que eu vou ter a implementação de fato, que eu suponho aí exige um grande aporte de recursos. Onde é que o dinheiro chega nesse momento para as fintechs brasileiras? Legal. No censo a gente vai conseguir detalhar isso mais aprofundadamente. Por uma limitação contratual eu não posso abrir os dados, tá? Mas a gente separa hoje as fintechs em 5 estágios. O estágio da ideia, o estágio do produto mínimo viável, o início dela, aí a gente vai para a expansão e consolidação. No cenário brasileiro, o investimento está entrando a partir do início. Tá? No cenário internacional, e aí a gente tem algumas referências como China, Israel e Estados Unidos, o investimento ele se dá a partir da ideia, muitas vezes, e em outros casos a partir do produto mínimo viável. O nosso objetivo, dando essa visibilidade, é começar a atrair o investidor para estes estágios, que é sim aonde a inovação se dá. Quanto mais distante entra o recurso financeiro, maior a probabilidade do empreendedor adequar o modelo dele aonde tem um recurso de curto prazo mais próximo. Ótimo, e ele perguntar isso. Eu fiz uma menção, aliás, vou me corrigir, ideia custa caro. Aliás, o que custa caro no mundo é ideia, porque é a ideia que inova. O que eu quis dizer é que, de repente, ele teve uma ideia sozinho, ele não precisou de aporte financeiro para fazer, foi nesse sentido. Mas eu tenho facilidade para convencer um investidor hoje. Qual é o desafio para falar, escuta, invista na ideia? Porque a ideia está pura. Você fez menção ali no processo, quando o dinheiro demora a chegar, ele vai tentar se adaptar, porque senão a ideia não avança, nem um pedaço dela, diga-se de passagem. Qual é o momento, qual é a dificuldade para falar para o investidor, dizer, olha, ali é que está a pureza do negócio e ali pode estar a grande inovação. A inovação 100%, 150% está ali, não está no final do processo. O que a gente tem vivenciado, tá, mais do que comprovar com dados, é que o nosso problema hoje, para que o investidor esteja disposto a assumir esse risco, é mais macroeconômico do que cultural. Tá? Então, hoje, ele tem uma possibilidade econômica de obter rentabilidade do dinheiro dele sem assumir muito risco. Tá? Quando isso é uma realidade, cada vez menos ele está disposto a assumir risco e, por isso, ele se distancia da fase de ideia e vai para a fase de projeto concretizado, projeto implantado. Quando a gente vê um cenário macroeconômico onde você não consegue obter rentabilidade do seu dinheiro sem assumir risco de verdade, a propensão ao risco do investidor aumenta.
E é essa realidade que a gente vivencia lá fora, e é por isso que nessas iniciativas a gente está conduzindo-as em inglês, português e espanhol. Porque o nosso objetivo é começar a estabelecer comunicação com esse investidor que está mais propenso ao risco. Se esse investidor propenso ao risco também se encontra aqui, a comunicação com ele se dará de forma bem mais fácil e mais mastigada, digamos. Tem países que têm juro zero e juro negativo, ou seja, é melhor correr risco porque ele corre risco de ganhar, porque ali ele tem a certeza que não vai ganhar ou, na verdade, vai ver o capital dele ser reduzido. Essa é a diferença desses países onde tem esse tipo de investidor. Os americanos são um caso, embora o juro não seja negativo lá, mas o juro é muito baixo se comparado à taxa Selic aqui, que é de 6,5%. Lá estão falando de menos de 3% de juro. Aqui nós estamos falando de 6,5%. Ou seja, por isso que eu tenho maior grau de inovação nesses países, eu tenho mais gente disposta a investir no começo da ideia? Isso. Esse é um dos motivos, tá? Quando a gente olha Estados Unidos e Europa, tá? Mas quando a gente fala de Israel e China, o modelo deles é um pouco diferente porque há uma instituição, uma modelagem de fomento alimentada pelo governo muito parruda e muito bem estruturada. Então, quando o governo entra fomentando a inovação, investindo a fundo perdido, ela também acontece, tá? Porque aí o investidor, num cenário macroeconômico que não esteja propenso ao risco, ele entra complementando a partir de um estágio que lhe compete ou que lhe favorece. Entende? Então, o que a gente quer aqui no Brasil é acoplar as duas iniciativas. Alimentar uma informação que dê subsídio para o governo tomar uma decisão de estabelecer órgãos de fomento mais adequados, direcionados para o meio de fintechs, para então o investidor entrar complementando, ou mesmo iniciativa privada que queira se aproximar, que é algo totalmente factível. Tá? No próprio censo, a gente demonstra ali que o número de empresas que atuam voltadas para o setor corporativo é bastante relevante e vale a pena aproximação. Dada a questão fiscal, é quase impossível imaginar que o governo vá bancar um fundo de fomento a fundo perdido. Fundo perdido, para quem não conhece, o governo coloca o dinheiro e não quer aquele dinheiro no retorno. Ele investe numa atividade que vai gerar desenvolvimento de longo prazo. É o que se já fez, por exemplo, na agricultura brasileira, de plantar soja no Centro-Oeste, só para lembrar de um caso muito claro. Aquilo era fundo perdido, mas era estratégico. O governo pode ser um intermediador de empresas que, por exemplo, querem ter um certo nível de segurança, obviamente que um pouco maior, mas elas têm um recurso e o governo vai garantir no longo prazo algum retorno para essas empresas. É um modelo? Como é que se usa isso no mundo? É uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente não está engessado de forma alguma. O que nós estamos, como associação, fazendo é trazendo dados para começar a robustecer a discussão. Né? E a partir da discussão a gente começar a entender caminhos que seriam interessantes para as partes. O quão mais próximo eu trouxer para a etapa de ideia, melhor será para o ecossistema, independente de qual nível eu chegue. Mesmo que a partir de um momento, é claro que é um estágio longínquo, tá? A gente chegue até a investir no PowerPoint, né? Como dizem, né? Que é o cara apresentando um PPT e ali recebendo um investimento. Porque na prática, quando a gente fala de inovação, o que se investe mesmo é nas pessoas que estão por trás dela. Tá? Independente do estágio, nas pessoas que estão por trás dela. Isso você só consegue fugir depois que a gente está numa fase de expansão e consolidação, que aí sim ali já há um mercado, já há uma empresa estabelecida e aí você pode fugir um pouco do investimento nas pessoas. Rodrigo, qual é o nível de, uma média, evidentemente, de criatividade dessas startups financeiras brasileiras? O que elas estão fazendo de tão gigantesco, de tão novo, que merece ter esse dinheiro do investidor? Nosso nível de criatividade é na média mais alto, mais baixo, ou seja, acompanha a média do mundo? Qual é? A gente acompanha a média do mundo, não é mais alto, tá? Porque essa escassez de capital limita a inovação, mas fato é que as fintechs vieram para esse mercado para democratizar o produto financeiro. E aí, mesmo sem capital, elas estão desbravando um setor extremamente concentrado e oferecendo um nível de serviço e uma qualidade de produto, até mesmo no que tange acessibilidade de preço, ao consumidor final, que favorece o bolso dele. E aí eu reforço que vale a pena experimentar. Não, isso é claro. A experiência de se trabalhar com bancos digitais, que são fintechs de alguma maneira, ou mesmo empresas de cartão de crédito, é extremamente saudável. Sem dúvida. Vale a pena experimentar. Um dos motes que a gente está utilizando no FinTouch é use fintechs. Né? Exatamente para que as pessoas comecem a entender que ali há uma porta que vai beneficiá-lo no médio e longo prazo.
é o que vai reduzir preço de serviço financeiro, que sempre, em alguns casos, foram proibitivos a ponto de ter desbancarização no Brasil muito alto, não é esse o fato? Sem dúvida. As fintechs elas têm essa postura de concorrência e de estabelecer, por isso, uma movimentação do ecossistema, mas elas também têm a postura de complementariedade, tá? Então, elas podem, sim, oferecer serviços para bancos já posicionados ou instituições financeiras já posicionadas, tornando-as mais tecnologicamente aderentes ao que está acontecendo. Rodrigo, obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço. Obrigado. O evento vai ser um sucesso. Aqui em São Paulo, esse FinTouch. Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.